Meu primeiro encontro aqui nesse projeto aqui, né, da TV OAB ES. Então, estou muito feliz de estar aqui colocando, ter essa possibilidade de trocar essa ideia com os senhores. Queria agradecer aqui, depois nós vamos ter aqui a presença aqui do meu amigo, Daniel Neves, está aqui presente aqui. Os presentes aqui vão assistir, certamente quem está vendo aí no vídeo, né, vai ver depois, vai assistir a aula do professor Daniel Neves, vai falar como que ela é muito melhor do que a do professor Mazei, né? Então, certamente... Bom, e a ideia aqui, quando eu vou falar, a gente vai falar sobre procedimentos especiais, é um tema meio patinho feio do Código de Processo Civil, é um tema que tem pouco material, pouquíssimo material, tem se trabalhado com isso. Nada obstante, uma importância pragmática, uma importância muito grande do assunto para a advocacia. Então, vejam, e é muito comum essa ideia de a gente trabalhar, né, com os chamados procedimentos especiais. Eu vou dizer aqui, estou aqui vendo aqui os presentes, e aqui espiritualmente, para quem eu estou vendo aqui no vídeo, que espiritualmente eu estou sentindo aqui, por exemplo, quem nunca viu uma ação de... e isso é engraçado, né? Uma ação de consignação em pagamento. Né? Uma ação de consignação em pagamento. Isso é curioso, e aí, embora aqui nossa pegada que seja muito pragmática, algumas questões técnicas a gente tem que dizer. Veja que dentro da ideia dos procedimentos especiais, até mesmo a terminologia é equivocada. Porque será que existe ação de consignação em pagamento? É uma ação propriamente dita? Existe uma ação específica? Ou existe um procedimento de consignação em pagamento? Que, na verdade, a gente tem uma questão muito mais abstrata, que é o direito de ação. Não existem várias ações. Na verdade, nós temos o quê? Um direito abstrato de ação, que é exercido num processo, e esse processo ele pode ter, dentro dessa filosofia aqui, vários procedimentos. Mas a gente se acostumou, e vão ser verdadeiros aqui, eu já fiz isso. Quem é que não entrou com uma ação de consignação em pagamento? É fato. Então, vejam, então, o tema já descortina esse problema. E mais, e aqui eu quero fazer algumas premissas interessantes. Quando a gente fala de procedimentos especiais, qual uma preocupação muito grande que a gente tem? Eu falei em procedimentos especiais, eu tenho convicção que está todo mundo pensando aqui agora, dentro do momento, os procedimentos especiais que estão dentro do CPC. Mas existem ou não existem procedimentos especiais fora do CPC? Na verdade, a maioria dos procedimentos especiais, eles estão aonde? Fora do CPC. Que também cai numa situação que ela também é interessante, e isso é importante. Vejam, nada obstante, eu vou dizer, essa pegada pragmática, nós temos que fazer essa pergunta. Por que existem procedimentos especiais dentro do CPC? Por que isso é importante? Eu vou fazer um paralelo com o Código Civil, um paralelo com o Código Civil, que é mais didático, para a gente entender. Por que existem determinadas matérias que não estão dentro do Código Civil? Por que existem questões específicas que não estão dentro do Código Civil? Por exemplo, bioética. Por que isso não está no Código Civil? São matérias de direito material, não são? Mas por que isso não está no Código Civil? E tem coisas assim, até mais curiosas. Por exemplo, bem de família. O bem de família voluntário está no Código Civil, mas o bem de família involuntário está numa lei fora do Código. Vocês concordam comigo? Vocês já pararam para pensar nisso? Gente, esse é um primeiro ponto que a gente tem que entender. Qual o motivo que se elege? E, de um modo geral, pelo menos se justificaria, os procedimentos especiais, aqui nós vamos utilizar essa expressão, já codificados, e os procedimentos especiais não codificados, então os codificados que estão dentro do código e não codificados que estão fora do código, eles teriam que ter uma razão de ser. O que diferencia, o que notabiliza a ideia do código? O código, quando se codifica um direito,
é que se imagina que esse direito é um direito mais, entre aspas, vulgar, comum, usual. Isso é extremamente importante se entender isso. Então, quando se fala em código de processo civil, por exemplo, Código Civil, se imagina o quê? Uma unificação de regramentos sobre uma questão que ela é mais o quê? Comum, relações que são o quê? Comuns, que têm uma grande abrangência. Código necessariamente tem que ter o quê? Uma grande abrangência. Isso é fato. Tanto é, se for pensar bem, e eu faço uma brincadeira, o Código de Defesa do Consumidor é um código? Essa é uma pergunta, eu adoro fazer essa pergunta lá no mestrado. Né? Quando o candidato está indo muito bem na banca e tal, eu faço a pergunta assim, só para eu colocar ele no devido lugar dele. Brincadeira, gente. Mas eu faço a brincadeira. O Código de Defesa do Consumidor é um código propriamente dito? O Código de Defesa do Consumidor é uma matéria, ele trata de uma matéria específica ou ele trata de uma matéria geral? Trata de uma matéria o quê? Específica, o quê? Relações de consumo. Logo, ele é um código? Não. Ele não pode. Esse tipo de legislação, eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, curiosamente falando, a gente vai ver, isso é interessante, já fica essa observação, vocês já notaram também que existe determinada legislação que quando você olha, por exemplo, lei de locação, ela tem direito material e tem processo. E quando ela tem direito material e tem processo, em regra, ela tem ou não tem um processo próprio, um procedimento próprio? Ela tem o quê? Um procedimento especial. Como também eu posso ter um procedimento especial sem direito material, previsto na lei. Posso dar um exemplo claro para vocês? Lei do mandado de segurança. Perfeito? Aí vocês podem chegar e falar bem assim, mas então já tem peraí, a gente já começou a entender aqui alguns pontos. Para eu ter um procedimento especial, então, a priori, eu deveria ter o quê? Ser uma coisa comum. Vocês concordam comigo? Ser uma coisa o quê? Genérica, que vá se aplicar de forma ampla, porque só isso que justifica o quê? Está dentro de um código. Perfeito? E segundo, o Código de Processo Civil, ele trata de processo ou de direito material? De processo. Então, toda vez que eu tiver um procedimento que, a priori, eu tenha direito material, ele teria que estar onde? Fora do código. Eu estou fazendo essas observações porque eu fico vendo os colegas falando bem assim, saiu agora, não, a oposição não é mais intervenção de terceiros, a oposição agora é um procedimento especial. Ok? A anunciação de obra nova foi excluída dos procedimentos especiais. Essa abordagem, sinceramente, ela não é relevante para se entender o quê? Procedimentos especiais. Eu não posso olhar o que aconteceu, eu tenho que entender o que é um procedimento especial. Então, um primeiro problema que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que no código, o fato de nós termos o código, alguns procedimentos especiais, não significa dizer que não há impacto do código também nos procedimentos especiais, o quê? Fora do código. E aí eu queria que vocês prestassem muita atenção, isso é muito importante, um dispositivo que tem sido muito maltratado pela doutrina. É o artigo 15 do CPC. É um artigo muito maltratado pela doutrina. Esse artigo ele faz uma conexão, e ele tem que ser lido de forma exemplificativa, que ele fala bem assim, aplica-se o CPC, aplica-se os regramentos que estão aqui, na legislação trabalhista, né, no processo trabalhista, no processo eleitoral e no processo administrativo. Perfeito? A pergunta já de plano que eu faço, o CPC aplica-se apenas nestes
ambientes ou o CPC se aplica em qualquer ambiente? O CPC se aplica o quê? Pode se aplicar o quê? Em qualquer ambiente. Então, de plano, esse trio ele é o quê? Exemplificativo. Claro? E vejam como é que é interessante. O processo eleitoral, o direito eleitoral, ele tem ou não tem um processo próprio? Tem um direito material e tem o quê? Um processo próprio. Olha como é que a gente vai identificando. O direito do trabalho, ele tem ou não tem um processo próprio? Tem um processo próprio. E esse processo próprio decorre justamente de quê? De um direito material que ele é peculiar. Vamos lá. Eu falei do CDC. Quer dizer, então, que eu não aplico o CPC nas ações consumeristas? Pelo artigo 15? Ele não está no artigo 15. É a prova concreta de que o CPC se aplica. Mas ele se aplica como? E aí vem o outro problema do artigo 15. O outro problema do artigo 15. Ele fala em aplicação supletiva e subsidiária. Daniel, isso é um caso clássico de embargo de declaração, se fosse possível, na lei. Porque os senhores sabem diferenciar o que é supletivo de subsidiário? Ou a gente tem que ter uma imaginação para pensar o que é isso? Olha, eu vou dizer aquilo que tem se colocado. O que é uma aplicação subsidiária do CPC? Olha, na CLT existe o regime, por exemplo, de precedentes? Não existe. Então, o que eu faço? Eu pego esse regime e aplico o quê? Subsidiariamente. E o que seria supletivamente? Eu tenho um regime, só que o regime é o quê? Incompleto. Então, eu preencho o regime. Qual que é o melhor exemplo que o CPC preenche vários regimes? Embargo de declaração. O embargo de declaração no CPC é o mais completo, perfeito? E ele vai preencher, por exemplo, tanto a CLT quanto o Código de Processo Penal. Mas preste atenção que agora tem, e aí eu vou fazer uma brincadeira quando eu costumo dar aula, tem um jump of the cat. Tem um pulo do gato. Eu consigo importar tudo que está do CPC para a CLT, por exemplo? Para o Código de Defesa do Consumidor, no ambiente de uma lide consumerista? Eu consigo fazer isso? Mais ainda, uma ação coletiva, por exemplo. Eu consigo importar tudo ou eu tenho alguns problemas? Eu tenho alguns problemas. Qual que é o problema? É o que falta no artigo 15. Não basta que haja omissão. É necessário que haja o quê? Compatibilidade. Está claro isso para os senhores? Então, vejo. Olha como é que isso é interessante. O Código de Processo Civil, ele cria um procedimento comum. Porque ele é um código. Se ele não fosse um código, ele não criava um procedimento comum, porque é ou não é do código, por essência, ter a generalidade. É da essência do código. Só que o próprio código, ele trata também de quê? Procedimentos especiais. Observando o próprio código, o que eu já tenho isso é muito importante entender isso. Tudo que está dentro do código do CPC, eu vou conseguir aplicar nos procedimentos especiais dentro do CPC? Eu observando fora, é claro que não. Não ficou claro que não? Mas e dentro? Também não. Em outras palavras, e isso aqui é um primeiro ponto, eu tenho que entender que a relação procedimento comum com procedimento especial é uma relação de quê? De omissão e compatibilidade. Se não houver omissão e compatibilidade,
é absolutamente o quê? Inviável. Seja fora ou seja dentro. É essa o grande ponto. E aqui, meus caros, eu estou falando assim, coisas que não são muito comuns, mas a gente precisa observar. Vejam, quando eu olho a lei de locação, que foi o caso específico que eu utilizei, falência e recuperação de empresa, são legislações que eu tenho ou não tenho um direito material desenhado, e esse direito material desenhado, ele já projeta um processo próprio. Vocês concordam comigo? A pergunta que eu faço para vocês, dentro desse ambiente em que há um direito material desenhado e ele se projeta para o processo, o nível de penetração do CPC é maior ou menor? Será que é maior? Menor, porque o nível de compatibilidade vai ser o que, em princípio, menor, porque o CPC, volto a dizer, trabalha com a ideia de quê? Generalidade. Isso é um ponto que é capital. Até para vocês assim observarem, por exemplo, a lei do mandado de segurança, ela trata de... Isso era uma pergunta que era muito feita, fazendo aqui uma homenagem aqui ao meu querido pai, e ele sempre tinha uma pergunta que ele gostava de fazer, ele falou assim, qual a diferença entre lei especial e lei extravagante? Ele fazia essa pergunta constantemente, e poucas pessoas respondiam. Primeiro começo da resposta, uma lei especial ou uma lei extravagante tem um ponto em comum, é uma legislação que ela não é o quê? Codificada. Aí ele falou assim, olha, se o nome é especial ou extravagante, ela não dá a ideia de uma coisa que ela é diferente? Justamente porque ela é diferente, que ela está fora de quê? Do código. E faço mais uma brincadeira aqui, só para a gente pensar, especialmente para as moças que vão entender isso de uma forma mais clara. O que é uma coisa mais forte? Uma coisa especial ou uma coisa extravagante? Por exemplo, se uma mulher chegar e falar assim, eu quero comprar um vestido especial, ela está querendo uma coisa diferente, não está? Fora do comum. Mas se ela falar assim, eu quero uma coisa extravagante, é mais, muito mais, não é? Vejam a diferença. Toda vez que você observar uma legislação não codificada, que ela trate só de direito material ou só de processo, ela está fora do geral. Ela é tratada como o quê? Especial. Mas se essa legislação ela trabalha simultaneamente com direito material e processo, ela é mais do que especial, porque ela está tratando de quê? De dois assuntos. Ela está criando quase que um mini sistemazinho, ela está quase que resolvendo o problema dela todo, não está? Por isso que essa lei é chamada de quê? Extravagante. Então, toda vez que você observar, olha que isso é muito importante, observou a legislação fora do código, isso é só um jogo de palavras ou tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Os procedimentos especiais que decorrem de legislações extravagantes são mais especiais ou não são mais especiais? São, porque eles são o quê? Desenhados a partir de um direito material. Um professor italiano, que eu considero uma das figuras mais importantes do século XX, pelos seus estudos, o professor Natalino Hirti, ele fala que a legislação extravagante, ela deve ser chamada de estatuto. Por isso que se tem o nome dos estatutos, porque é uma legislação que ela praticamente, ela regula a matéria, né, dela, que ela trata o que? O direito material já traz o seu processo. E ela é praticamente ela é autossuficiente, ela é iluminada pela Constituição Federal e eu vou aplicando os códigos de forma o quê? Residual. Perfeito? Fazendo essa brincadeira aqui, e eu brinco isso com os meus amigos consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor é o maior exemplo de publicidade enganosa. Porque ele não é um código. O Código de Defesa do Consumidor é um estatuto. O Código Eleitoral não é um código.
ele é o quê? Um estatuto, uma legislação extravagante nesse sentido. Então, meus caros, procedimentos especiais, esqueçam, é um sentido muito amplo. Eu tenho procedimentos especiais, então, fazendo uma sistematização. Eu tenho procedimentos especiais codificados e procedimentos especiais não codificados. Os não codificados se dividem em quê? Legislação especial e legislação extravagante. A relação do código, ela é, obviamente, variante a partir dessa ideia. Perfeito? Isso é uma premissa que, se o advogado não compreender isso, nós vamos ter uma dificuldade. Segundo ponto. Isso é também interessante. O que é procedimento? Porque eu digo para os senhores aqui com toda a convicção que há, no CPC, por exemplo, algumas figuras tratadas como procedimentos especiais que, na verdade, não são procedimentos especiais. O que é uma ideia de procedimento? Numa ideia clássica. Homenageando aí meu amigo Daniel aqui, que teve sua formação na faculdade do Largo São Francisco da USP. Seguindo aqui o professor Dinamarco. É o quê? Um conjunto, uma concatenização de atos. É uma ideia de quê? De procedimento. Vejam como é que isso é interessante. Então, quando eu falo bem assim, o que é o procedimento comum? É aquilo que o legislador imaginou como que vai acontecer normalmente em todos os casos. Esse é o procedimento que é o quê? Que é comum. E quando eu vou ter o procedimento especial, o legislador falou, ó, nesses casos, você vai ter o quê? Vou usar uma expressão só para ser didático, um rito diferente. A concatenização de atos, ela é diferente. Ela é o quê? Peculiar. Por isso que o procedimento é o quê? Especial. Perfeito? Vejo que isso é muito fácil, por exemplo, identificar um procedimento especial. Vou falar um aqui que todo mundo vai falar, né? Esse é um procedimento especial. Inventário e partilha judicial. Vocês conseguem imaginar um inventário e partilha judicial pelo procedimento comum? É possível isso ou é absolutamente inviável? Dá para fazer ou é impossível? Vocês concordam comigo? E vejam que nesse caso, olha só como é que isso é interessante, a gente tem que raciocinar. Por que aquele procedimento do inventário e partilha a gente não consegue fazer no procedimento comum? Porque o direito material é um direito material tão específico que ele reclama o quê? Um rito específico. Não digo que o inventário e partilha, o rito que está lá, ele é perfeito, não. Muito pelo contrário, eu sou um crítico. Mas a resposta é correta, que é impossível que se faça pelo procedimento comum. Mas vamos fazer uma pergunta agora na Vera aqui. Mas na Vera mesmo. Ação possessória de força velha. Ação possessória de força velha. Ou seja, aquilo que o esbulho, ou a turbação, aconteceu há mais de ano e dia. É um procedimento especial? O que há de rito diferente na ação possessória de força velha? É importante entender isso, porque a gente chega a uma conclusão de cara. Tem uma situaçãozinha muito peculiar que as pessoas não notam, mas eu não posso dizer, dentro dessa ideia de procedimento, de complexidade, que talvez isso seja procedimento, seja rito. O que há na ação possessória são duas questões que marcam a ação possessória, que torna ela fora do padrão comum. A tutela antecipatória, a tutela provisória da ação possessória de força nova, ela é igual ou é diferente os requisitos? A tutela possessória
antecipada, tutela possessória provisória, no caso de ação possessória de força nova, os requisitos são iguais da tutela provisória normal ou são diferentes? São diferentes. Eu tenho o quê? Veja, eu não preciso, a ideia de fumus boniuris e periculo in mora, geral, ela é o quê? Estranha. E digo mais, mesmo para alguns autores que data vênia insistem em dizer que a tutela possessória é uma tutela de evidência, isso é equivocado, não sei se Daniel concorda, isso é absolutamente equivocado dizer que a tutela possessória ela é de evidência. Veja, como é que pode ser uma tutela de evidência que o tempo varia o requisito? Tutela de evidência dentro do código é uma outra coisa. Na verdade, o que existe na tutela possessória, prestem atenção, meus caros, olhando agora aqui na lente da verdade, é uma técnica especial de tutela provisória, em que o fumus boniuris, ele já é tipificado, que é a demonstração de quê? De que o autor tinha a posse anterior. Então, ó, você tem que mostrar isso. Para você dizer que você tem posse, essa é a fumaça. E o periculo in mora, ele é tipificado também. E posso provar que ele é tipificado? Porque se passar de ano e dia, você não tem o quê? Você não tem mais a tutela especial. Ou seja, há uma presunção, o tempo, e aí, fazendo aqui uma questão histórica, você sabe por que tem coisas que a gente sai da faculdade, né, que a gente vai estudando, que a gente vai repetindo, e por que o prazo é de ano e dia? Alguém já explicou isso para vocês, por que o prazo é de ano e dia? Essa é sensacional. Porque lá atrás, inclusive com raízes romanas, veja como é que isso tem a ver com periculo in mora. 1 ano e 1 dia era um prazo que se entendia que era suficiente para o quê? Para se consolidar a construção e, especialmente, para que a plantação já comece a dar o quê? Frutos. Se a plantação já estava dando frutos, se a construção já estava edificada, o autor tinha periculo in mora ou o periculo in mora invertia em favor do réu? Isso é engraçado que, então, a ação possessória de força nova e de força velha já trabalha com periculo in mora inverso desde lá de trás. Passou a parte da liminar, e vejam como é que é importante, da tutela provisória, melhor dizendo. Passou a parte da tutela provisória. Vejam, audiência de justificação para a tutela provisória. Isso é hoje, isso está dentro do procedimento comum ou é uma coisa especial da possessória? Hoje isso já é o quê? Comum. Essa regra se encontra lá na tutela provisória. Passou essa fase de definição, se há ou se não há tutela provisória na ação possessória. Qual o rito que a gente segue? Comum. Eu tenho, então, um procedimento especial, propriamente dito, ou eu tenho uma outra coisa? Eu tenho uma outra coisa. Então, meus caros, prestem atenção que em determinados momentos nós não temos procedimentos especiais dentro do código. Você sabe o que nós temos? A inserção de técnicas especiais para determinados tipos de causa. Então, a ação possessória, ela tem o quê? Uma técnica especial para esse determinado tipo de causa. Então, nós já chegamos aqui a uma conclusão parcial. Nós podemos ter 2 tipos, então, entre aspas, de procedimentos especiais, pelo menos dentro do código. Qual que é o primeiro? O direito material, né, fazendo o próprio procedimento especial, o inventário e partilha. Qual que é a segunda hipótese que a gente tem? De não termos um procedimento especial, mas temos o quê? Uma técnica inserida no procedimento. Vocês querem um outro exemplo? Porque entender isso é muito importante, gente. Embargos de terceiro. Ok? Isso aqui agora é faixa preta. Essa é a faixa preta, Daniel.
Houve a adjudicação. Qual o prazo que nós temos para entrar com os embargos de terceiro? A data da adjudicação, da arrematação, ela é relevante ou não é relevante para ingressar com os embargos de terceiro? É fundamental, não é? Perfeito? Aí eu vou fazer uma outra pergunta para os senhores. A liminar, a tutela provisória, liminar entre aspas, tutela provisória dos embargos de terceiro, ela é igual à tutela comum? Ela é igual à tutela comum, tutela provisória comum, ou ela é diferenciada? Ela tem contornos diferentes. Quais são os requisitos? Eu preciso demonstrar perículo in mora? Por exemplo. O que é o fumus boniuris? Eu vou ter que mostrar que eu sou titular de algum direito. Posse, propriedade, perfeito? Isso é o fumus boniuris, não é muito diferente. Mas qual que é o perículo in mora? Isso é muito interessante. Tem perículo in mora ou não tem perículo in mora nos embargos de terceiro? Tem. Porque se o bem foi constrito, qual que é o destino dele? Expropriação. O perículo in mora é ou não é presumido? É presumido. Perfeito? Então, antes, olha como é que isso é interessante, da adjudicação, da arrematação, eu preciso falar em perículo in mora? Não. É uma técnica de tutela provisória, o quê? Específica. Agora, vejam que interessante. Passou 5 dias, 20 dias da arrematação. Não cabe ação mais nenhuma? Se vocês disserem isso, significa dizer que o prazo dos embargos de terceiro, ele é o quê? Decadencial. Eu posso ou não posso entrar com uma ação para proteger a minha posse, por exemplo, mesmo depois do prazo? Para proteger a minha propriedade, mesmo? Posso ou não posso? Posso. Mas, nesse caso, a técnica da tutela provisória, ela é o quê? Diferente. Eu caio nos requisitos, o quê? Gerais. Vejam, meus caros, que eu estou falando isso aqui, olha como é que é interessante. Oposição. Qual que é a diferença? Pergunta assim, não é aqui o foco, mas o que é uma pergunta clássica de concurso? Isso a gente se vê, e eu já me vi várias vezes isso nessa. Como é que eu vou optar por oposição ou por embargo de terceiro? O que a gente analisa se eu vou entrar com oposição ou embargo de terceiro? O que eles têm de comum? Meu fundamento é o quê? Eu sou titular quanto a esse bem, perfeito? E o que eu quero? Eu quero ele para mim. Qual que é a diferença básica que eu tenho entre embargo de terceiro e oposição? Na oposição, autor e réu estão litigando o quê? Sobre o próprio objeto. Nos embargos de terceiro, não há um litígio sobre o próprio objeto. Algum bem é alcançado por o quê? Por uma constrição. Tanto que, em regra, o resultado dos embargos de terceiro é só retirar o bem e a ação o quê? Continua normalmente. Na oposição, não. Se o pedido da oposição feito na oposição à postulação foi julgado procedente, o que acontece com a primeira ação? Se encerra. Perfeito? Pergunto aos senhores agora, analisando friamente embargos de terceiro e oposição. O que muda praticamente é o quê? O fundamento, perfeito? Na oposição, existe alguma técnica especial de tutela provisória? Não. Se eu tiver que pedir uma tutela provisória, eu caio no regramento o quê? Comum. E aí a pergunta mais difícil, doutor Otávio, que está aqui. O que tem de especial no procedimento da oposição? Tem alguma técnica especial? Só tem uma coisa, no máximo que você pode dizer, que o prazo da contestação é comum. Mas isso é suficiente para dizer que há um procedimento especial? Não.
Percebam então, meus caros, que dentro do próprio código existem falsos procedimentos especiais. Existem falsos procedimentos especiais. E é importante identificar isso. Eu vejo uma outra classe, vou dar um outro exemplo para vocês verem um problema de que estudar procedimento especial, e eu estou falando isso assim muito sério, eu volto a dizer, talvez com uma carga não acadêmica, mas um pouco mais densa, mas isso é importante porque as pessoas não têm se atentado a isso. Nós passamos a estudar uma ideia de jurisdição dentro de procedimentos especiais, jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. E o que se aprendeu classicamente falando? O que é jurisdição voluntária? Não tem lide, não é isso? Carnelute. E jurisdição contenciosa, onde tem lide. A gente repete isso. Isso é a maior mentira do mundo. Quer que eu dê um exemplo claro para vocês? Vou dar alguns exemplos. A alienação, está previsto no Código de Processo Civil, quando dois condôminos, dois ou mais condôminos, não chegam, olha só como é que começa, não chegam a um acordo e eles pedem um juiz para fazer o quê? Um deles para fazer a alienação. Isso é tratado como jurisdição voluntária ou contenciosa? Voluntária. Mas o que o próprio dispositivo já diz? As partes não chegaram a um acordo. Elas estão ou não estão em litígio? Interdição. Interdição é tratado como jurisdição o quê? Voluntária. Há alguma coisa mais cruel, mais dura com a pessoa do que você interditar ela? E o interditado, ele pode ou não pode apresentar defesa? Pode. E o que é mais comum nos casos que se apresenta defesa na interdição? É quando o sujeito não quer. E é tratado como jurisdição o quê? Voluntária. Agora, tem uns casos também que são curiosíssimos. Notificação judicial. Mas é tratada como o quê? Jurisdição voluntária ou contenciosa? Então, meus caros, vejam, então, o estudo que nós necessitamos fazer sobre procedimentos especiais, primeiro é entender o que efetivamente é um procedimento especial. Já chegamos, a gente está chegando aqui num ponto que eu espero que os colegas comecem, quando começar a analisar, assim, poxa, será que aqui eu tenho, por exemplo, um procedimento especial, eu tenho um falso procedimento especial, ou eu tenho um procedimento comum com alguma técnica especial? Isso é importante ter essa visão. E por que eu quero mostrar isso para vocês verem qual é a problemática que o CPC traz com isso? E eu conversei isso longamente com o professor Alexandre Câmara. Se no CPC de 73, o procedimento comum, ele era rígido ou ele era flexível? O que marcou o procedimento comum do Código de 73? Rigidez. Veja que nós tínhamos um grande problema, por exemplo, um problema clássico, que era a ordem da produção da prova. Ele era muito claro que a prova tinha o quê? Uma ordem a ser seguida, por exemplo. Vou dar um outro exemplo. Se eu tinha um procedimento que ele era, eu queria fazer um pedido de numa determinada ação, e um pedido ele era pelo procedimento comum, e o outro pedido ele era pelo procedimento especial, e eu cumulava. Qual que era a consequência disso? Vou dar um exemplo clássico. Ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse. Qual que era a consequência disso? Caímos para onde? Para o comum. Não caímos para o comum? E olha como é que isso é interessante. E quando eu caía para o comum, eu perdia ou não perdia a liminar possessória? Perdia, porque falava que se cumulou, você perde o quê?
seguir o rito, né, entre aspas, comum. Então, nós tínhamos uma ideia que nós tínhamos que fugir a todo custo do procedimento comum. E por que a gente entrava com a ação possessória? Pelo procedimento ou pela técnica da tutela provisória? Era porque era mais fácil conseguir a tutela provisória na possessória ou na reivindicatória? Só que tem um detalhe. Vejam o vício, como é que a gente aprendeu isso errado. Eu estou aqui fora, Daniel. Eu fui turbado e fui esbulhado. Se eu entrar com ação possessória contra quem me esbulhou, não tem problema nenhum. Mas se eu entrar com ação possessória contra um terceiro, que não foi quem me esbulhou, eu corro risco ou não corro risco? Meus caros, artigo, olhem esse dispositivo, que esse dispositivo ele chega assim, 1212 do Código Civil. Eu não tenho ação possessória contra o terceiro que se encontra de quê? De boa-fé. Então, se tinha uma pessoa aqui, no imóvel, que não foi quem me esbulhou, e ele se encontra lá numa situação de boa-fé, ou seja, recebeu uma escritura falsificada e tal, eu, por conta de uma técnica processual, eu tenho um risco de quê? De perder. E se eu entrar com ação reivindicatória? Artigo 1228. Me interessa saber se o terceiro está de boa ou de má fé? Não, porque as ações reais, elas podem ser movidas o quê? Contra quem quer que injustamente, né, injustamente no sentido amplo, possua. O que prova que nós, desculpe a expressão que foi até mal utilizada recentemente aí por um membro da alta corte do judiciário, que nós, em vez do cachorro balançar o rabo, o direito material escolher a técnica, nós fazíamos o quê? Pela técnica processual, a gente abria a mão de quê? Do melhor direito material. Porque se eu entrasse com ação reivindicatória, o procedimento era o quê? Comum. Eu tinha que mostrar o quê? Periculo in mora. E isso é tratado ou não é tratado com naturalidade, meus caros? Vocês já pararam para perceber disso? Então, vejam, este era um problema de falta de flexibilização que gerava isso. O que o CPC de 2015 muda? E isso é extremamente importante a gente entender. O procedimento comum do novo CPC, do atual CPC, ele é flexível ou ele é inflexível? Flexível. Ele é flexível por quê? Por excelência. O que significa dizer, então, que em determinados momentos, e isso que eu conversava com o professor Alexandre Câmara, se eu for para o procedimento especial, eu caio aonde? No pecado do código anterior, que é o quê? A inflexibilidade, porque o procedimento especial ele tem uma balada que ela é o quê? Que a priori ela não deve ser o quê? Alterada. Vejam como isso cria uma situação que a gente começa a raciocinar. Vejam, eu vou falar um negócio agora para vocês, não fiquem chocados com o que eu vou dizer. Se os senhores quais são os requisitos? Não fiquem chocados, que eu vou dizer. Execução de título extrajudicial. Prazo para os embargos. Eu quero embargar e quero conseguir o efeito suspensivo. Quais são os requisitos que eu tenho para conseguir o efeito suspensivo nos embargos? Eu tenho que dar alguma garantia, demonstrar o quê?
periculum in mora e fumus boniuris. É uma tríade de requisitos, não é isso? Sem esses requisitos, eu tenho a suspensão da execução. Vocês concordam? Todo mundo tranquilo? Perdi o prazo dos embargos. Perdi o prazo dos embargos. Eu posso entrar com uma ação pelo rito comum para discutir, por exemplo, dizer que aquele título ali, né, que na verdade eu fui coagido, a mesma coisa que eu ia fazer nos embargos de execução. Ah, esse título foi obtido por coação. Ah, essa assinatura não é minha, eu posso fazer isso? Ou passou o prazo dos embargos, eu não posso fazer mais nada? Posso ou não posso? Posso. Porque se eu não puder, o prazo dos embargos também é o quê? Decadencial. Essa é a premissa. Eu até acho que se a lei falasse que não pode mais, nós estamos estabelecendo que é um prazo decadencial e a lei pode fazer isso. Mas a lei não diz isso. Então, eu não posso presumir. Vejam a maluquice que eu vou dizer agora. Quais são os requisitos para eu conseguir essa tutela de urgência? Essa tutela provisória. Eu caio na regra o quê? Geral. E na regra geral, ela é mais branda ou menos branda? Basta eu mostrar o quê? Fumus boniuris, probabilidade, e o quê? Periculum in mora. Eu preciso calcionar? Não. Eu preciso dar em garantia? Estou falando pelo menos isso em abstrato. Vejam que eu tive um caso, a gente teve um caso lá no escritório. Sim, mas a ideia da exceção, ela tem um porém, que na verdade, ela não é um ambiente, em tese, para se pedir a própria tutela provisória. Eu precisaria disso, pode até se sustentar academicamente, mas pragmaticamente, como advogado, não se deve fazer isso. Como advogado, a gente tem que ter a segurança que eu estou falando para advogado. A gente não pode brincar com ideias acadêmicas, né? Nós temos que trabalhar com a ideia. Veja, nós tivemos um caso lá no escritório recente, dívida prescrita, flagrantemente prescrita. Vamos entrar com exceção? Não vamos entrar com exceção? Qual que era o problema? Suspender a execução. Se fizermos os embargos, tem que dar o quê? Caução. O que nós fizemos de forma absolutamente consciente? Não entramos com embargos. Entramos com o quê? Com uma ação pelo rito comum. Para que fosse declarada o quê? A prescrição. E pedimos o quê? A tutela antecipada. Conseguimos eliminar a tutela. Aliás, não foi nem eliminar, né, porque ouviu a parte contrária antes, para ver se tinha alguma interrupção e tal, mas conseguimos depois a tutela provisória. Vejam, o que eu estou mostrando para vocês é que o ambiente é um outro ambiente. Eu sou uma pessoa, tal como, não sei se tão quanto, talvez mais, eu tenho uma crítica ao negócio. Eu acho que é muito bom, é interessante, mas eu sou muito crítico, pragmaticamente, ao negócio jurídico processual. E dou um exemplo agora aqui. Quem está em reforma vai entender o que eu estou falando. Quando você faz uma reforma e a reforma vai toda certinha, você planeja a reforma, ela anda ou não anda bem? Anda bem. Tudo que você coloca, você sabe que um dos maiores problemas da reforma é o já aqui, né? Já que vou fazer isso, aí você começa a fazer, já aqui, você começa a quebrar a cadência. O que é um dos grandes problemas do negócio jurídico processual? Se ele for mal colocado. Ele quebra ou não quebra uma cadência? Só é possível, e isso eu defendo, flexibilização procedimental, se isso gerar o quê? Eficiência. Eu acho que no negócio jurídico processual existe uma cláusula implícita, eficiência. Ok? E um dos grandes problemas que a gente tem no negócio jurídico processual, acho que você concorda comigo com isso aqui, é quando você tem, por exemplo, cada uma diversidade de negócios que fogem do procedimento quê? Comum. E cria uma situação diferenciada. Tem uma construtora aqui no Espírito Santo, alguns colegas acho que vão lembrar aqui, sabe por que ela quebrou?
e eu tive a oportunidade de ter um apartamento dessa construtora, e eu pude ver isso, eu lembro do negócio jurídico processual, olha como é que ela anunciava. Compre na construtora tal, porque aqui o acabamento do seu apartamento é você que faz. O que acontecia? A ordem da obra, ela era o quê? Quebrada, o rito. Porque cada um fazia do quê? Do seu jeito. Você imagina um mestre de obra, um engenheiro para ordenar aquilo ali. Então, vejam, a ideia de flexibilização, e isso entra no procedimento especial, ela está ligada a uma ideia de quê? De eficiência. Isso é capital para se entender. Então, os procedimentos especiais, hoje, eles têm uma ideia de mais rigidez, isso é fato, eles são mais rígidos, enquanto o procedimento comum, ele é mais o quê? Flexível. Mas essa flexibilidade, ela tem que ser compreendida, sob pena de se perder o quê? Toda a ideia. Tanto que não é à toa, vejam, meus caros, qual que é o exemplo mais claro de flexibilização procedimental que me parece o mais adequado? É a inversão, inclusive é permitido para o próprio juiz fazer isso até de ofício, em alguns casos, que está na inversão da ordem das provas. E vou falar um exemplo aqui, que está dentro de liquidação de sentença, um exemplo que está dentro de liquidação de sentença, e eu falo isso por experiência relatada de magistrados, que nós temos aqui um processo, que o procedimento comum, ele tem uma sequência na prova pericial feita para dar errado. O procedimento comum da prova de perícia é feito para dar errado. Como é que é o procedimento da perícia? Vê se não é mais ou menos isso. O juiz nomeia um perito. Na hora que ele nomeia o perito, qual a primeira briga que nós temos? Os honorários. Porque vem ou não vem salgado? Aí começa, não, valor... Não. Isso, nós podemos ainda ter uma discussão sobre a capacidade do perito ou não, não tem? Essa largada aí demora, não demora? Todo mundo concorda comigo? Na sequência, perito nomeado e tal, nós temos a nomeação dos assistentes técnicos. Todo mundo concorda comigo? Qual que é o trabalho? O assistente técnico, ele assiste alguém, ele ajuda alguém, ou é o trabalho do assistente técnico? É basicamente dizer que o perito é errado. É fato. Isso é real. Não é real? E por que ele fala que está errado? Vai para o perito, volta, marca audiência. Quanto tempo termina uma perícia? O que o artigo 510 do CPC, ele fala quanto à liquidação? Olha como é que ele inverte. Isso está em liquidação. Mas por que não? E aí que eu falei, a ideia de flexibilização. E vejam como é que é interessante. Liquidação por arbitramento é uma liquidação com um procedimento especial, com um procedimento peculiar ou não é? É, porque eu tenho duas. Eu tenho um procedimento para artigos, que não tem mais o nome, que é uma ação própria, e a por arbitramento. Olha como é que muda a ideia de flexibilização. Como é que funciona? Alguém já se deu conta na inteligência do artigo 510, como regra? Primeira coisa, sabe o que o juiz fala? Não tem perito. A prova que é pericial. Cada um traz aqui os pareceres, material técnico dos seus assistentes. Agora, eu quero que eles me convençam. Eles vão trabalhar como se peritos fossem. Vem me convencer. Contraditório e tal. Se convencerem o juiz dá a decisão. Se não convencer, olha agora como é que muda, o juiz nomeia o quê? O perito. Primeira pergunta que eu faço para vocês, os honorários do perito vão ser maiores ou menores? Ele vai estar trabalhando em cima de um trabalho feito, já fixado com a discussão pelas partes, menor. A depender, sabe como é que essa prova pericial se dá? Em audiência, para o juiz pegar o quê? Esclarecimentos. No código anterior, isso era possível imaginar isso? Não, porque o procedimento
não era o quê? Flexível. Neste modelo, com um processo flexível, é possível você pensar isso, desde que a flexibilidade gere o quê? Eficiência. Então, meus caros, dentro desse contexto, porque eu confesso assim que eu teria uma frustração muito grande de vir aqui para falar bem assim, olha, o novo código acabou com anunciação de obra nova, como eu falei, a oposição agora é procedimento especial. Olha como é que foi importante, hein? O protesto marítimo e a avaria grossa agora são procedimentos especiais. Isso vai impactar a nossa advocacia? Não. O que efetivamente vai impactar a nossa advocacia? E aqui eu fecho, e eu quero que vocês meditem sobre isso. É entender o seguinte: eu tenho um procedimento geral, que agora ele é o quê? Flexível. Bem flexível. Desde que seja o quê? Em busca da eficiência. Eu tenho técnicas, poxa, mas tem questões que estão dentro dos procedimentos especiais. Um dispositivo que é sensacional, meus caros, pouquíssimo tratado. Faça aqui uma menção, que é obrigatória ao querido amigo, professor da USP, Heitor Sica. Se vocês observarem o artigo 327, parágrafo 2º, o que esse dispositivo permite? Ele permite a importação de técnicas do procedimento especial para o procedimento comum, sem que isso perca o quê? Flexibilidade. Vou fazer um grande parênteses aqui. As duas colegas estão ali e falaram, pô, mas qual a importância disso? Vocês querem ver aqui um dogma? Lembra aquela ação que eu falei aqui agora? Falei aqui antes? Vocês não acham estranho isso que eu vou falar aqui agora, não? Por quê? E eu estou falando isso aqui com o pessoal que está aqui presente, mas eu sentindo as vibrações daqueles que estão assistindo no vídeo. Olha só, eu sou proprietário e estou na posse do imóvel. Eu tenho, então, duplo fundamento para mover minha ação? Por que eu tenho que optar ou pela ação possessória ou pela ação reivindicatória? Vou repetir. Eu sou o proprietário. Eu estou na posse. Eu fui esbulhado. Nós nos acostumamos a pensar sempre de forma monocromática, por quê? O procedimento de um tinha liminar, uma tutela, e o outro não tinha. E mais, se eu cumulasse, o que acontecia? Caía para onde? Para o comum. E caindo para o comum, eu perdia ou não perdia a técnica especial? O que o novo CPC diz? Artigo 327, parágrafo 2º, acumulação de pedidos envolvendo procedimento especial que tem a técnica especial, não abre mão da técnica. Em outras palavras, eu posso hoje perfeitamente entrar com uma ação possessória cumulada com ação reivindicatória, pedindo a técnica e tal. Não venham me dizer, com todo respeito, que eu não posso cumular ação possessória com reivindicatória. Isso é uma falta de compreensão, que isso é uma visão de proteção, isso é na perspectiva do réu. O que a vedação que está no artigo 557 é só no seguinte sentido, e isso, já falo assim, para ser muito claro, um dispositivo muito semelhante foi declarado inconstitucional na Corte de Cassação italiana. O que não pode é simplesmente o seguinte: se o autor entra com uma ação possessória, o réu só pode se defender com o quê? Com um fundamento possessório. Ou seja, o réu não pode opor fundamento de direito real à ação possessória, porque o fundamento em discussão, o objeto litigioso, não é direito real, é o quê? Posse.
É só isso que o artigo 557 diz. Agora, se eu sou o próprio... Então é um dispositivo que é para beneficiar o quê? O autor. Ora, se eu sou o autor e eu tenho 2 fundamentos, por que eu não posso cumular? Pensar ao contrário violaria até o quê? Acesso à justiça, que é exatamente aquilo que foi decidido na corte italiana. Então, fechando esse parêntese, o sistema é outro ou não é outro? O procedimento especial, então, hoje, para eu ingressar com procedimento especial, vou dar um outro exemplo. Mandado de segurança. O que é, isso é interessante, e aqui eu vou fechar aqui só para você entender, porque quando a gente começa a falar isso, pensar, a gente começa a identificar o que é procedimento especial e aonde que está o procedimento especial. Por que o mandado de segurança ele é um procedimento especial? Ele é um processo que ele é documentado, a única prova que se admite é a prova o quê? Documentada, concordam comigo? E qual o segundo ponto? Necessariamente, ele reclama julgamento antecipado da lide. Esses são os 2 pontos para identificar se você vai ter mandado de segurança. A minha prova ela é só documental, só documentada, é um pouco diferente. E eu vou chegar lá na frente e não vou precisar de mais nada. Vai ter julgamento antecipado. Fora as questões do ambiente, enfim. Mas como procedimento é isso. Ora, se eu vou ingressar, raciocinem comigo agora, com alguma ação em que eu tenho risco de prova, que eu tenho risco de ter um julgamento que não será antecipado, a minha opção será do mandado de segurança? Ou eu posso pensar no mandado de segurança, importando o quê? As técnicas. Isso é uma ideia de quê? De flexibilização e de identificação do procedimento especial. Volto a dizer, e aqui eu encerro, o que tem me chamado a atenção é que as pessoas não têm estudado, desnudado os procedimentos especiais. As pessoas continuam estudando os procedimentos especiais como espécies autônomas, não fazendo esse diálogo, sequer identificando que existem procedimentos especiais codificados e não codificados. E não notando, que essa é a minha grande preocupação, que nós temos um ambiente no procedimento comum de grande flexibilidade, enquanto numa inversão de ponto, o procedimento especial, ele se encontra cada vez mais rígido. Obrigado.